Legal, vou falar 2 exercícios, Tá. beleza? 2 exercícios práticos. Primeiro deles, pra Sou gente... professora, né, gente? Prof. Prof, Então, vamos fazer, assim. pegue o seu É caderno e isso, o seu lápis anota aí. aí, por favor, que isso vai ser legal. São exercícios simples, sem ser simplista. O simples não é fácil, né? Eu falo, Todo mundo estava fazendo, né? o simples é a maior sofisticação de ensinar, tá? Porque eu falei, se o simples fosse fácil, já teríamos 2 versões da música Parabéns pra você. Né? E não tem, é super simples, mas é difícil pra danar fazer o simples. Não é fácil fazer o simples, não é simples fazer o fácil, tá? Então, o primeiro exercício, lembra que eu falei que tudo começa no seu pensamento e não necessariamente o seu pensamento é real, mas o seu sentimento é real. Então, para a gente não sentir algumas coisas e afastar o outro, emanar uma frequência que não é legal, a gente vai ter que cuidar das rédeas do pensamento. Então, tem um exercício que é legal. Vocês vão escrever como uma prescrição para você. Sabe como um médico dá uma receitinha? Uma prescrição. Não é uma descrição de quem é você, mas uma prescrição daquilo que você quer para você. Tá. Exemplo. Você pode falar assim, como é que eu quero estar ao final deste ano? Como é que eu quero estar ao final desse projeto Y que eu estou trabalhando? Sei lá, põe uma prescrição por um período, tá? Então, ao final desses 6 meses, como é que eu quero? E você vai escrever algumas frases assim, ó. Eu sou, tem que escrever eu sou, e não eu Tá. deveria ser ou eu quero ser, não. Eu sou, sei lá, você quer ser dedicado, você quer ser focado, sabe? Eu sou focada, eu sou dedicada, eu sou batalhadora, eu sou calma, eu sou paciente. O que você quer para você em termos emocionais? Você vai escrever como eu sou, como uma prescrição. Então, você pode escrever lá 5, 6 frases dessas, 6 prescrições. Tá. Então, eu sou guerreira, eu sou capaz, eu sou competente, eu sou inteligente, eu sou valiosa. Sei lá, não sei. Pensem aí e escrevam isso. Minha sugestão, você vai pôr isso num post-it. Tá. Gruda no espelho do seu banheiro. Todo dia de manhã, quando você acorda, a primeira coisa que você vai ao banheiro, você olha no espelho e aí você vê essa prescrição. Eu sou capaz, eu sou paciente, eu sou competente. Você vai ler em voz alta todos os dias. Isso que eu chamo dos diálogos internos. O seu pensamento tem diálogos internos. Eu chamo, Vivi, dos nossos papagaios, tá? Um papagaio fica aqui, outro papagaio fica aqui. E os papagaios estão sempre falando com você. Sim. Um papagaio te incentiva, o outro te mina, sei lá. Todo momento vocês têm diálogos internos. É aquela conversa que a gente tem. E pra quem tá falando assim, eu não converso comigo não, você já tá conversando. Entendeu? Já tá conversando. Imagina que eu falo comigo. Claro que ó, já tá falando. E ao ler essa prescrição, é uma maneira de você melhorar os seus diálogos internos. Ele é um passinho antes da escolha do pensamento. Porque surgiu um problema, sei lá, alguma coisa. Meu namorado terminou comigo. Ao invés de você, na sua forma de pensar, destrutiva que você sempre teve, sei lá, você fala, não, eu sou valiosa. Não é que você não vai ficar triste com aquilo, você vai. Mas você pensa em novas alternativas, você cuida dos diálogos internos, que é um passinho antes da forma de pensar, tá? Você vai ler isso todos os dias por pelo menos 30 dias e tal. Isso é programação neurolinguística. A gente melhora a qualidade dos pensamentos. E veja bem, gente, não é ser poliana, falar assim, eu sou o rei do mundo, entendeu? E não olhar para os problemas da forma como eles são. Mas isso já te ajuda a você não sucumbir, entende? A não cair numa tendência destrutiva e deixar as emoções te afogarem naquele momento. Então, esse é o exercício 1. Tá. Você coloca uma prescrição para você, não uma descrição, tá? Como uma receitinha médica. Façam isso. Por pelo menos 30 dias, todos os dias lendo. Coloquem 6, Vou fazer o da paciência 7. pra mim, tá? Isso, eu sou paciente, Eu sou paciente, eu sou calma. Vou escrever isso aí pra mim. Isso, coloca lá. E eu sugiro colocar no espelho do banheiro, porque é um lugar que você sempre vai ver. Ou você põe na porta do guarda-roupa, tem que ser todo dia para você se lembrar Tá de bom. falar em voz alta Tá. para você, para os seus papagaios, para os seus pensamentos, seus diálogos internos. E isso melhora em detrimento a uma situação que a emoção toma conta. E aí o seu pensamento fala assim, poxa, você é paciente. Ao entender isso, você fala assim, tá,
Deixa eu enxergar outras alternativas para resolver esse negócio. Esse é uma tarefinha para vocês fazerem. A outra tarefa é para as mentes que gostam muito de ir pro medo, sabe? Assim, fala assim, meu Deus, tudo vai acabar. Por exemplo, eu tenho uma mente muito poderosa do medo. Sei lá, na pandemia, por exemplo, eu vim do ano de 2019, entrei no ano de 2020 arrasando. Eu tava com o ano inteiro travado de trabalhos, tal. Eu falei, esse ano vai ser show. 18 de março de 2020 veio a pandemia, recebi todos os cancelamentos. Todos os cancelamentos. Eu falei, calma. Eu achei que a pandemia fosse durar 20 dias. Todo mundo achou, né? Mas não, Engano. perdi todos os trabalhos. Aí o meu cérebro, que automaticamente já pensa perigo, eu falei, meu Deus, eu não vou mais trabalhar, eu não vou ter mais dinheiro, eu vou ter que vender tudo que eu tenho, eu vou morar na rua, vou morrer. Entendeu? Rapidinho você já pensa nisso, né? Eu falo, o medo em inglês significa fear, que significa fantasizing, experience, appearance real. Você fantasia experiências que aparentemente parecem reais. Olha. Entendeu? É uma fantasia, é isso do medo. E aí, o que eu faço para lidar melhor com isso? Eu procuro reservar um horário do dia para me preocupar, para pirar. Sério? Consegue? Assim, E aí, organizada mesmo. Exato, porque aí você dá vazão a essas coisas no seu cérebro. Ó, e a minha sugestão, não faça isso à noite. Porque lembra que eu falei que Não você dorme, pensa, né? não necessariamente é real, mas o que você sente é real. Se você sente, você fica enhacado, aí você não vai dormir. Tá? Eu, por exemplo, meu horário de loucura é 11 às 11h20. Então, se você tiver nesse horário... Da manhã. Tá. E aí, ou seja, das 11 às 11h20, o que eu faço? Então, não é você só pensar em coisas ruins. Você dá vazão, você fala, tá bom, deixa eu ver aqui. A minha mente, já que ela funciona desse jeito, pensando coisas ruins, eu vou direcionar esse pensamento de uma maneira legal. Fala, tá bom, se tudo der errado, o que vai acontecer aqui? O que de pior pode acontecer? E aí você escolhe aquilo ali. Fala, poxa, esses dias eu pensei, falei, ai meu Deus. Falei, eu tô viajando pra caramba. Tô fazendo um monte de trabalho e meu bem mais precioso é minha cabeça, né? Aí esses dias eu pensei, falei, e se eu bater a cabeça e ficar com amnésia? Aí eu falo, tá, o que eu posso fazer com isso? Aí você vai pensando em alternativas, entende nisso? Então, só que eu organizo. Ao invés de eu falar assim, ai, não vou pensar nisso. Aquele negócio, o papagaio, fica todo momento aqui, ó. Quando você organiza um tempo, fala, tá bom, vai, filho, deixa eu te ouvir aqui. Deixa eu ver, qual é o meu medo? Se eu for demitido, legal, demissão. Se eu for demitido, o que eu vou fazer? Vamos lá. Aí a gente passa a pensar em alternativas ali. Uma boa pergunta para você conduzir esse período aí, 10, 15 minutos, também não mais do que isso, tá? É você falar assim, o que meus clientes vão precisar depois que essa crise passar? Entende? O que eles vão precisar? O que vai acontecer e tal? Enfim, você direciona melhor o seu pensamento, mas colocar um horário. Fala assim, legal, agora chegou o momento de eu pirar. Entende? De eu pensar. Aí você pensa, e lembrando que como você já tem alguns diálogos que são melhores, a gente passa a pensar em alternativas. Aí você fica mais calma, você se sente mais segura. Você fala, se eu for demitido, o que acontece? Você fala, poxa, se eu for demitido, eu vou ter que rever minhas finanças. Pô, então isso é uma coisa que eu tenho que ver já. Aí, eu, de repente, falo, eu vou chamar fulano, fulano e fulano que tem boas conexões para me ajudar nisso. Então, também vou arrumar o meu currículo. Você, de certa forma, entende que o mundo não vai acabar. Entende que você tem saída, que você tem alternativa. E ao pensar desse jeito, conduzir isso, você fica mais tranquilo. Você pega as rédeas. Você fala, isso não aconteceu não. Né? Mas se porventura acontecer, o que eu posso fazer? Qual é o plano B? Qual o plano C? Isso. Então, esse é uma dica de exercício para as mentes que são muito treinadas ansiosas mesmo, a mergulhar no medo, né? Porque se você... Lembra que eu falei que as pessoas não querem se sentir mal? Então, o pensamento começa a vir, ela fala, não vou pensar, eu não vou pensar. Mas aquilo, ó, fica debatendo. Quando você põe um horário, fala, eu só vou pensar nisso, todo dia às 11. 11 horas eu trago isso aqui, ó. Deixa eu pôr isso aqui, ó. Vai. Deixa eu ver se é um problema mesmo isso. Ou se é só uma fantasia minha. De repente você vai olhar e fala, poxa, é só uma fantasia.
Eu outro dia escutei que 99% dos nossos pensamentos ansiosos nunca vão acontecer. Nunca vão. E é verdade. Gente, que É, loucura! E a gente fica imaginando 1000 cenários e, gente, deles 999 não vão acontecer. Que loucura. Por isso que, dando vazão Sim. a isso, esse é um exercício legal. Você, algo dentro de você, com esses diálogos internos, ficam mais calmos. Fala assim, ai, tudo bem, então ele vai olhar. Isso, Sim. nesse horário. Nesse horário a gente vai ver. Sim, e isso me atrapalha muito, Dani, na questão assim, eu me sinto hiperativa, o cérebro não para um segundo de pensar, porque ele fica pensando nesses milhões de alternativas, aí entra outro pensamento, que é o outro papagaio falando. É e vem caótico. É um caos a cabeça da gente. É caótico. E isso, esse exercício, eu não fiz exatamente assim, mas eu estava com muitas ideias, eu comecei a escrever. Isso. Parece que libera a mente, parece que você... dá um sossego. É maravilhoso. Tem um autor simples. chamado Pennebaker, ele fala da escrita, a escrita emocional, algo assim, writing, agora eu esqueci o nome do livro dele. E ele um exercício, fica uma outra dica aí desse exercício, o Pennebaker não é meu não, ele fala assim, que todos os dias, 20 minutos, você tem que escrever sobre seus sentimentos, seja ele quais forem. Então, sei lá, no final... Lembra quando a gente tinha um diário? Que você falava assim, hoje aconteceu isso, não sei o quê, blá, blá, blá. É exatamente isso. Então, você, 20 minutinhos, pega um caderno, separa e escreva sobre os seus sentimentos. Né? Fala assim, poxa, hoje eu tô me sentindo caótica e tal, mas hoje foi um dia legal, hoje eu senti raiva de fulano, hoje eu fiquei alegre com esse meme do WhatsApp, 20 minutinhos, escreva. E a escrita manual, hein, gente? Manual. A escrita manual é poderosa, ela conecta mais com o teu cérebro do que a escrita eletrônica, ok? Mas também a eletrônica funciona, mas eu prefiro a manual. 20 minutos durante o dia. Então, se você escrever, aí você se sente mais segura. Como se você estivesse organizando e dando vazão às coisas caóticas. O nosso cérebro é muito louco. Isso é muito legal. Se eu falar pra vocês agora, pensa quando você tinha 5 anos de idade, você vai pro passado. Eu falo, pensa nos boletos que tem que pagar no final do mês. Você, se preocupa com o futuro. Já chora aqui na minha frente. Então, assim, é muito louco, atemporal, caótico que acontece na nossa mente. E tudo bem. Não vai dar para você congelar isso. O grande lance é saber lidar com essas questões. Por isso que a meditação tem adentrado as organizações. Não é porque é moda, tá? E a meditação, você sabe que as pessoas falavam assim para mim, meditação, você esvazia a mente. Eu falo, filho, na boa, eu não consigo fazer um troço como esse. Aí, uns anos atrás, eu fui pra Índia. E aí, na Índia, eu participei de uma série de cursos, não sei o quê. E aí, uma pessoa me ensinou a meditar, né? E, basicamente, é uma contagem de tempo. E aí, você conta o tempo, né? E, sei lá, um período, né? Um período de respiração. Que você conta até 4 tempos... inspira e expira, inspira e expira. E ao ocupar o seu cérebro com essa contagem de tempo... É respiração quadrada, né? Exato. Eu faço isso pra dormir. Faz? Faço pra dormir, todo dia. É. E aí, realmente, você começa a prestar atenção na sua respiração, contar até 4. Isso. E aí, você não se preocupa com mais nada. Porque, na verdade, não é que se preocupa. O seu foco... O foco é isso. Fica exatamente ali e é o momento mais de calmaria. Acalma. Aí você acalma, porque o sentimento é real. O pensamento não. Sim.